3 ações que você só precisa comprar para nunca mais vender. Já pensando na aposentadoria, muita gente fala das famosinhas aqui, Banco do Brasil, Taesa, Klabin. Foi inclusive o que a Louise Barsi, filha do maior investidor do Brasil, disse num podcast há um tempo atrás. 3 ações para a vida, Taesa, BB Seguridade e Banco do Brasil. Fora a Klabin, que o Barsi compra ali há décadas. Ou seja, empresas perenes para você ter até o final da vida. Será que dá para escolher umas ações ali e ficar com elas até se aposentar? E quais seriam as 3 boas para começar uma carteira de dividendos hoje? Vamos lá que eu vou te contar tudo isso no vídeo. Antes de mais nada, eu quero te dizer que eu tô preparando algo muito especial para vocês que assistem aqui o Seu Dividendo, que nunca foi feito antes. No dia 22 de outubro vai acontecer a Masterclass Carteira Imbatível, uma aula online onde eu vou te mostrar o passo a passo para você montar uma carteira de investimentos perfeita, feita idealmente para o seu caso, para você. Tudo com foco em proteger e multiplicar cada vez mais o teu patrimônio. E eu vou te revelar, inclusive, com exemplos, como é que você pode saber sempre qual ativo comprar, qual ativo vender e que horas fazer isso. Essa aula é totalmente gratuita e não tem essa de vender curso no final, nem vender mentoria no final. Não vou te vender absolutamente nada. Pensando nisso, se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. 22 de outubro, se inscreve aqui no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo. Eu te espero lá na Masterclass Carteira Imbatível. Vamos abrir já com uma dessas empresas, que inclusive é a Taesa, que se a gente for olhar nos últimos 5 anos, teve uma performance de alta da cotação de pouco mais de 23%. Agora, se a gente considera os dividendos na conta, essa empresa subiu pouco mais de 100%, 105%. E aí aqui a gente já olha, né? Taesa, transmissora de energia elétrica, setor perene na bolsa. O que é que tá acontecendo com os números da Taesa pra gente não ficar falando só de coisa superficial? O lucro líquido regulatório da empresa aumentou no primeiro semestre de 2024 em 8%, mesmo com a receita que vem caindo nesse mesmo período. E um ponto interessante da Taesa é que se a gente olha trimestre a trimestre, a receita dela vem ficando meio de lado ali de 2021 até aqui. Isso já mostra um período em que a Taesa tá com dificuldade de aumentar sua receita e seu lucro, além do endividamento que também veio crescendo nesse mesmo período. E as discussões sobre a Taesa nos últimos anos é como é que ela ia conseguir novas concessões de transmissão de energia elétrica, que inclusive ela conseguiu mais um lote num leilão recente que aconteceu em 27 de setembro. Será que a Taesa vai continuar vencendo boas concessões e se manter uma boa pagadora de dividendos? Vamos ver, só o futuro vai dizer. Agora, por que eu tô citando a Taesa nesse vídeo? E por que muita gente fala que ela ainda tem dividendos atrativos? Para mim e o pessoal do Clube do Valor que usa a estratégia máquina de dividendos, a gente vai se atentar a algumas coisas específicas. Uma delas, inclusive, é o dividend yield dos últimos 3 anos da empresa, que no caso da Taesa tem quantias muito altas na média. E é por isso que ela está hoje entre as 10 maiores pagadoras da bolsa, segundo a estratégia máquina de dividendos, com mais de 11,8% na média dos últimos 3 anos de dividend yield. Beleza, aí ações perenes, ações para você ter até o resto da vida. O que é que são, de fato, com dados, ações perenes? Um setor perene é aquele que se diz que tem uma demanda mais constante e estável. Dificilmente eles são dependentes de flutuações econômicas ou de crise. São basicamente serviços essenciais para a sociedade. Quando a gente vai para a técnica da economia, a gente pode chamar essa demanda de demanda inelástica, como mostra esse gráfico que está na tela para você, que basicamente diz que, guardada devidas proporções, uma empresa no setor perene ela pode aumentar ou reduzir o preço do produto dela, que a demanda, o consumo vai continuar muito parecido. É o caso de uma empresa de saneamento da vida, por exemplo. Mesmo que a gente esteja passando por crise, mesmo que aumente um pouco a tarifa de saneamento para pagar, ninguém vai parar de usar esgoto, usar água em casa. Inclusive é assim que o Luiz Barsi desenhou o método BEST dele, falando ali de bancos, empresas de energia, saneamento, seguros e telecomunicação. Agora, uma coisa que não se diz sobre as empresas perenes é que elas podem também cair e cair muito. Foi o que aconteceu com o caso da IRB, que é uma resseguradora atuando em um dos setores perenes ali do BEST. Mesmo assim, quem viu a fraude contábil acontecer ali de 2021 para frente, viu a empresa cair mais de 97%. E mesmo outras empresas que não apresentam grandes quedas, mas que estão em setores perenes e não têm uma performance muito positiva. É o caso do Banco Santander. Se a gente olha os últimos 5 anos, o Santander vem perdendo de lavada para o índice DIV, por exemplo. Por mais que em 10 anos ele tenha uma performance realmente superior, superando ali o mesmo índice. Aí fica a pergunta, será que não vale reajustar a sua carteira para que você fique sempre com os ativos que fazem mais sentido naquela janela temporal? Afinal de contas, a bolsa tem mais de 400 empresas. Será que o jogo é só comprar algumas e esperar para sempre mesmo? Você não sabe o que é que vai estar acontecendo daqui a 5, 10 anos. Bom, a gente aqui do Clube do Valor acredita que não vale a pena segurar até a morte. Inclusive o Barsi também acredita que não. Ele também realoca bastante as ações da carteira dele. Vendeu Itaúsa, 2 ações que o Luiz Barsi vendeu e uma que tem vontade de vender.
vender. Ou seja, não é porque são perenes que você não deve vender nunca. Foi exatamente essa a dúvida do Jorge, um investidor com um pouco mais de 10 milhões de reais na carteira e que tem uma carteira muito parecida com as ações que o Luiz Barsi fala. Mas ele não tinha certeza se no caso dele valeria a pena comprar mais Taesa, por exemplo, ou vender mais CEMIG, até que ele participou da nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. E a gente demonstrou com fundamentos e dados como é que você faz para saber sempre qual empresa comprar, qual renda fixa comprar, qual ativo em dólar ou fundo imobiliário comprar. E o mais legal é que você também pode participar de uma consultoria gratuita como o Jorge participou. É lá que a gente vai doar 1 hora de um dos nossos especialistas para olhar para o teu caso individual e ver como é que você pode criar um plano estratégico para investir melhor. Se você quiser a nossa ajuda direta para fazer isso, pega teu celular, faz a leitura desse QR Code que tá aqui na tela, ou clica no link da descrição para você preencher um formulário que vai te custar 30 segundos da tua vida. E aí um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você. Beleza, dito isso, vamos para a ação número 2, que a gente tá falando aqui, setor perene, que faz sentido para quem for começar uma carteira de dividendos por longo prazo. Essa aqui que nos últimos 5 anos teve uma performance meio 0 a 0 ali, subindo 2,96. Mas com dividendos ela subiu 56% em 5 anos. Quando a gente pega o resultado do último trimestre, a gente vê essa empresa com uma queda de lucro de mais de 11%. E como ela atua nos estados de São Paulo, Minas, Paraná e Rio Grande do Sul, e ela é uma empresa de energia elétrica, a gente ainda vê um impacto muito forte das enchentes do Rio Grande do Sul que aconteceram em maio, aqui no Rio Grande do Sul, de onde eu tô falando. Agora, outro fato é que recentemente essa empresa entrou na lista de preferidas das casas de análise. Só que não é nem pelo resultado, nem pelas opiniões das casas de análise que ela tá nesse vídeo. Quando a gente olha para a média de dividend yield dos últimos 3 anos, a gente também vê um número muito alto, inclusive agora ela tá com 8,42% nos últimos 12 meses. E isso coloca ela entre as 10 maiores pagadoras da bolsa com mais de 9,4% de média nos últimos 3 anos. Eu tô falando aqui da CPFL Energia, CPFE3, na estratégia que a gente criou. Ela é uma das melhores elétricas da bolsa nesse momento. Beleza, então a gente tá falando de ações perenes, que se eu fosse começar uma carteira de dividendos agora, eu ia começar por ela. E a gente já viu que não tem essa coisa de comprar e não vender nunca mais. O próprio Barsi sabe disso. Agora, será que 3 ações num vídeo são suficientes para montar uma carteira? E sinceramente, eu não preciso elaborar muito essa resposta para te dizer que não faz sentido. Uma carteira só com 3 ativos, ela teria uma concentração muito grande de empresas que podem cair mesmo sendo perenes, como a gente deu o caso ali da IRB. Você não vai querer ter um patrimônio muito grande em uma empresa que se desvaloriza demais. Esse seria um erro básico, que inclusive fez um milionário perder mais de 14 milhões de reais por ter concentrado demais o seu patrimônio justamente nas ações da IRB. E o pior é que depois ele ainda foi culpar o Luiz Barsi, que não tinha absolutamente nada a ver com a história. Tá, então se 3 ações não são suficientes para uma carteira, quantas ações são então? Toda vez que a gente vai criar uma estratégia aqui no Clube do Valor, a gente testa incansavelmente o número de empresas que devem entrar, se são 5, se são 10, 15, 20, 25. E o fato é que ao usar 10 ações de dividendos para uma boa carteira bem montada, a gente chegou a um resultado muito acima da média quando comparado ao Ibovespa. E fazendo os testes entre possibilidades, o número de 10 ações foi o melhor entre todos. Além de seguir 5 dos critérios que estão aí na tela para você, para chegar nas 10 ações que mais pagam dividendos da bolsa. Inclusive, se você quiser saber detalhes de como a estratégia máquina de dividendos funciona e 7 outras ações que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadoras, eu te convido a baixar um PDF que eu mesmo escrevi, eu vou deixar no link aqui em cima ou na descrição do vídeo te contando tudo isso. Beleza? Vamos para a última empresa do vídeo então, que é mais uma perene. Nos últimos 5 anos ela teve uma alta forte da cota de 57% e com dividendos foram 152% de alta. Inclusive em 2024 tem muita gente dizendo que os dividendos dessa empresa podem ser impressionantes. E quando a gente olha para o histórico de dividendos, a gente vê que 2022 foi o recorde e 2024 já está praticamente igual a 2023, sendo que por histórico a empresa costuma fazer mais um anúncio de dividendos em dezembro de todos os anos, ou seja, dá para esperar mais um anúncio nesse ano, o que vai fazer com que ela supere 23 e chegue próximo de 2024. Além disso, uma outra coisa que ajudou essa empresa aqui é que ela anunciou a venda de uma subsidiária recentemente, a Aliança Energia, que gerou uma receita bilionária para essa empresa. Agora, por que eu estou citando ela aqui? Empresa com lucro muito positivo nos últimos 12 meses, a gente vê isso através do dividendo e através do próprio lucro crescente dos últimos 5 anos. Empresa que tem consistência de pagamento de dividendos por mais de 5 anos sem falhar nenhum e a média de dividend yield dela atualmente está bem alta, como mostra o gráfico, ficando em 10,25% ao ano. Eu estou falando aqui da CEMIG, de código CEMIG4. Dito isso, falamos sobre 3 empresas, falamos sobre empresas perenes e tudo mais. Agora, se você quiser saber como chegar a uma renda de 10 mil reais por mês somente com fundos imobiliários, eu preciso que você assista esse outro vídeo aqui. Eu te contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.